Fala galera, beleza? Sou o TechQuits e hoje a gente vai falar sobre Five Nights at Freddy's 2, o filme que lançou agora dia 4 de dezembro. Mas antes de começar, já deixo um aviso rápido, essa análise vai ter alguns spoilers. Então assista por sua conta e risco, mas eu recomendo antes que você assista primeiro o filme e depois venha aqui assistir esse vídeo, beleza? E nesse vídeo eu vou comentar de forma bem leve como essa continuação se desenvolve em relação ao primeiro filme. O que ela realmente melhora, onde ela ainda escorrega e como o tom mudou desde que o impacto dessa nova história deixa depois que a gente termina de ver. E a ideia aqui é analisar e criticar sem enrolação, só entendendo que esse segundo capítulo faz diferente dentro do universo de FNAF. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E logo de cara, FNAF 2 passa uma sensação bem diferente do primeiro filme. A abertura já deixa claro que o ritmo tá mais firme, mais direto, como se o filme quisesse mostrar que aprendeu com os acertos e os tropeços anteriores. E ao invés daquela construção mais lenta que o primeiro tinha, aqui tudo começa a se mover rápido, com cenas que já colocam o público dentro do clima de tensão sem perder muito tempo explicando o básico. Só que ao mesmo tempo, esse impulso inicial também deixa tudo um pouco mais pesado, quase como se o filme estivesse tentando provar algo desde os primeiros minutos. E comparando com o primeiro filme, dá pra sentir que essa sequência tenta ser mais segura, mais consciente do que o público espera. Ela não depende tanto do mistério para prender a gente, mas sim da intensidade da forma como os animatrônicos voltam a ocupar o quadro. E isso ajuda o filme a se posicionar melhor dentro da franquia, porque ele parece assumir que agora já existe um universo estabelecido e usa essa base para entregar uma continuação mais direta, mais focada, com um tom mais de familiaridade, com uma vontade clara de crescer. E é como se FNAF 2 dissesse, ok, agora que você já conhece esse mundo, vamos realmente se aprofundar no que importa. E essa primeira impressão deixa isso bem evidente. E quando o filme começa a realmente desenvolver a história, dá pra perceber que FNAF 2 tenta explorar temas mais densos, como traumas, memórias e perda, de um jeito mais direto do que o primeiro, e ele não fica tanto naquele mistério prolongado. E dessa vez as emoções dos personagens entram mais cedo na narrativa, quase como se o filme quisesse deixar claro que o passado é motor de tudo. E a forma como o trauma é trabalhado é mais madura, com cenas que mostram como os personagens carregam cicatrizes que não parecem só em flashbacks, mas também no comportamento e nas escolhas deles. E a memória também vira um ponto importante, não como uma revelação grandiosa, mas como peças soltas que vai encaixando enquanto avança. E essa abordagem dá uma sensação de que a história quer ser emocional antes de ser assustadora. E a memória também vira um ponto importante, não como uma revelação grandiosa, mas como peças soltas que o filme vai encaixando enquanto avança. E essa abordagem dá uma sensação de que a história quer realmente ser emocional antes de ser assustadora. Isso funciona em vários momentos, porque conecta a gente com o que realmente está movendo a trama, só que ao mesmo tempo essa tentativa de ser mais profunda faz a narrativa ficar um pouquinho irregular em algumas partes, como se ela fosse madura em intenção, mas nem sempre em execução. E comparando o primeiro filme, esse daqui parece mais ambicioso, ele quer dizer mais coisas e ser mais sério. E dependendo do ponto de vista, isso pode funcionar melhor ou pior. Funciona melhor quando o filme abraça essa camada emocional e entrega cenas que realmente têm peso. Funciona pior quando a pressa de avançar na trama deixa algumas ideias só pela metade. No geral, dá a sensação de que FNAF 2 tenta crescer como história. Mesmo que nem tudo se encaixe perfeitamente, é uma evolução clara em relação ao primeiro filme. E o Mike ganha muito mais peso nesse segundo filme. E fica claro que o roteiro quis dar uma atenção à construção dele como protagonista. Ele continua carregando o peso do que aconteceu antes, mas agora encara os problemas de uma forma mais ativa, mostrando que ele não consegue simplesmente fugir do passado. A atuação ajuda demais nisso. O ator se entrega totalmente ao personagem, mostrando um lado mais cansado, mais emocional e pressionado, e faz com que ele tenha uma presença real em todas as cenas importantes. E o interessante é que mesmo com essa carga emocional, o personagem não se perde. Ele mantém a coerência, reage de forma crível e consegue transmitir tanto tensão do momento quanto o peso do trauma que ele carrega. E ainda assim, existem momentos que o roteiro não explora completamente as decisões dele, colocando ele em algumas situações sem mostrar totalmente o que ele sente ou porque que ele age daquele jeito. Isso faz algumas cenas parecerem um pouquinho mais desconectadas da construção emocional do personagem. E apesar desses tropeços, a jornada do Mike funciona muito bem, porque ele não é apenas um sobrevivente, ele tenta reconstruir a relação com a Abby, enfrenta lembranças dolorosas e encara situações que testam sua coragem e inteligência. Ele consegue ser o núcleo emocional do filme, segurando a grande parte da narrativa e permitindo que a história se aprofunde ainda mais do que no primeiro filme. Então, no fim, mesmo com pontos que poderiam ter sido melhor explorados, Mike cumpre seu papel como protagonista e dá o peso à continuação e mostra que a franquia pode crescer sem perder a essência do que tornou o primeiro longo interessante. E a Abby ganha muito mais destaque nesse segundo filme. Dá pra perceber que o roteiro quis explorar de forma mais completa o potencial dela dentro da história. E ela tem mais cenas que realmente mostram como ela é, como pensa e como reage aos acontecimentos sem precisar explicações exageradas. E a atuação funciona muito bem, a atriz consegue transmitir emoção de forma natural, passando sensibilidade, curiosidade e tensão sem exagerar. Isso faz com que a presença dela seja consistente e impactante. O filme aproveita bem o potencial da personagem, colocando ela no centro dos momentos mais importantes.
e principalmente com a conexão com as crianças fantasma, que é onde o drama da história se concentra, e mesmo quando outras partes da narrativa ficam mais corridas, a Ivy consegue segurar a atenção e manter o peso emocional necessário para que o público consiga se importar com o que está acontecendo. E a construção dela mostra que não é só uma personagem coadjuvante, ela é uma peça-chave para o desenvolvimento da história, para o núcleo emocional e até para a forma como os eventos se desenrolam. Então, no fim, a Abby se mostra essencial para a continuação, dando a profundidade e credibilidade ao filme, mostrando que a franquia consegue equilibrar terror, mistério e emoção sem perder o foco dos personagens centrais. E quando falamos da presença do William Afton nessa sequência, o ponto central é entender se o filme consegue reposicionar ele como um antagonista realmente funcional dentro do universo de FNAF. E no primeiro filme, a construção do personagem era mais limitada, aparecia pouco, tinha um mistério interessante, mas não transmitia ameaça com o vilão no central deveria carregar. Já no segundo filme, a proposta é claramente expandir isso, mas os resultados podem dividir opiniões. O Afton aparece mais, tem mais tempo de tela e mais influência direta nos eventos. Porém, essa exposição extra tem um efeito duplo. Por um lado, ele se torna mais compreensível e dentro da narrativa, mas por outro, corre o risco de parecer menos enigmático e consequentemente menos assustador. E em termos de ameaça, ele funciona melhor aqui. A presença dele é mais inativa, mais estratégica, mais alinhada com a lore dos jogos. E não é apenas um vilão sombrio de fundo, ele interfere na trama, nas regras do universo e no destino dos personagens. Mas ainda há um debate legítimo sobre execução, e alguns momentos podem ser exagerados ou performáticos demais. É como se o filme quisesse garantir que o público entenda que ele é o grande vilão, em vez de deixar surgir isso naturalmente. E sobre o desenvolvimento comparado ao primeiro filme, ele evolui, mas essa evolução depende muito do quanto o espectador aceita o tom mais explícito. E o roteiro tenta aprofundar ele, mas não necessariamente o torna mais complexo, ele é mais presente, mais direto, porém não mais profundo. E quanto ao impacto dele para o futuro da franquia no cinema, esse talvez seja o ponto mais sólido, mesmo com oscilações na forma como ele é apresentado. E o segundo filme deixa claro que o Afton é a espinha dorsal do universo. E ele é essencial para conectar as linhas narrativas, justificar a mitologia e principalmente preparar o terreno para um terceiro filme. E a sensação final é de que mesmo gostando ou não da forma como é retratado aqui, ele continua sendo o elemento mais decisivo para o rumo que FNAF vai tomar nos próximos capítulos. E os animacrônicos passam por uma reformulação visível nessa sequência, tanto em design quanto em presença gramática. E o visual agora é mais detalhado, mais moderno, com um acabamento que claramente tenta equilibrar a nostalgia com um aspecto mais agressivo. E a grande questão é que se essa atualização realmente fortalece a experiência de terror, e em boa parte a resposta é positiva, eles parecem mais desgastados, mais vivos e com uma textura que aumenta o desconforto visual. Então esse avanço estético só funciona porque o filme dá mais espaço em cenas, e diferente do primeiro longa, onde muitos momentos eram construídos ao redor da expectativa, aqui eles participam mais ativamente da narrativa, não são meros elementos de cenário, tem uma função clara e interferem diretamente no andamento dos conflitos, e é algo que reforça a importância deles dentro do universo cinematográfico de FNAF. E quanto à ameaça, existe uma melhor perceptível, a movimentação é mais pesada, o som é mais marcante e a coreografia das cenas é pensada para transmitir perigo real. E ainda assim, tem momentos que o filme poderia ter explorado mais a imprevisibilidade deles. Em certas sequências, a sensação é de que o potencial de terror é mais contido, como se a direção tivesse receio de entregar algo mais agressivo ou perturbador. E a construção do terror em torno dos animacrônicos se beneficia da atmosfera mais sombria e da iluminação mais estratégica. E o filme entende que eles funcionam melhor quando vistos parcialmente ou quando surgem em momentos de silêncio. Mesmo assim, ainda existe mais espaço para ampliar a atenção, principalmente aproveitando o design renovado para criar situações mais intensas e menos perceptíveis. E o filme entende que eles funcionam melhor quando vistos parcialmente ou quando surgem em momentos de silêncio. Mesmo assim, ainda existe espaço para ampliar a atenção, principalmente aproveitando o design renovado para criar situações mais intensas e menos previsíveis. No geral, a evolução é evidente, mas ainda não definitiva. E a nova pizzaria é provavelmente um dos elementos mais discutíveis do filme, porque ela tenta equilibrar duas identidades ao mesmo tempo, ser um espaço divertido e infantil e ao mesmo tempo carregar uma atenção constante. O resultado funciona, mas não totalmente. E o clima é mais assustador do que o primeiro filme. E sem dúvida a iluminação não baixa, mas o layout mais fechado, a paleta de cores menos saturada contribuem para isso. E ao mesmo tempo existe um certo vazio no ambiente, como se alguns corredores e salas fossem grandes demais para o que o filme realmente pretende transmitir. E no design de produção, a proposta é clara, a pizzaria é colorida, mas não confortável, e possui objetos infantis, mas de forma quase exageradamente artificial. Isso levanta uma dúvida interessante, e essa artificialidade é proposital para causar estranhamento ou apenas o resultado de escolhas visuais e pouco refinadas.
e a sensação geral é de que existe intenção, mas a execução oscila. E em algumas cenas o lugar parece um parque abandonado com personalidade, e em outras parece um set de gravação esperando ser decorado. E a atmosfera como um todo, som, luz e construção de cenário é competente, e os efeitos sonoros são essenciais, aqui rangindo os ecos controlados e pequenos ruídos mecânicos. E tudo isso cria uma sensação constante de alerta e a iluminação mais estratégica e menos óbvia. E funciona bem em destacar sombras e movimentos discretos. E já os cenários, apesar de visualmente marcantes, às vezes parecem de textura ou elementos que indiquem história, desgaste, uso real. E isso impede o ambiente de atingir um nível maior de imersão, especialmente em cenas que pedem mais densidade. E no final, a nova pizzaria é convincente como espaço de terror, mas ainda não é definitiva como identidade visual da franquia. E ela cumpre seu papel, mas deixa claro que existe mais espaço para amadurecer ainda mais dentro da ambientação em futuros filmes. E o núcleo emocional do filme tenta ser mais sólido e mais presente do que o primeiro. E isso já se percebe nas escolhas narrativas, e o drama funciona na maior parte do tempo, porque o roteiro entende que a conexão entre os personagens e as crianças fantasmas não pode depender apenas de revelações chocantes, e precisa de construção, e o filme realmente investe nessas camadas, mostrando lembranças, fragmentos e passados e pequenas interações que reforçam o vínculo entre os vivos e os mortos. E essa costura dá um peso emocional às cenas decisivas, especialmente quando o mistério começa a se alinhar e os sentimentos do protagonista. Então existe uma oscilação clara na intensidade dramática. E tem momentos em que o filme acerta exatamente o ponto certo. Não exagera, não subexplica, simplesmente deixa o espectador sentir. Mas também existem trechos onde tudo parece um pouquinho mais insistente. E é como se a história quisesse garantir que você entendesse o impacto emocional, mesmo quando isso já estava evidente. E essa necessidade de reforço já acaba tirando um pouco da naturalidade de algumas cenas. Enquanto a relação com as crianças fantasmas é tratada com mais sensibilidade e propósito. O impacto existe, ele funciona e ajuda a sustentar o tema central do filme, a tentativa de quebrar ciclos de dor. E o problema é que às vezes a execução parece depender demais de convenções gramáticas já conhecidas. Uma música emocional entrando no momento certo, flashbacks longos demais, uma fala explicativa, nada disso destrói o drama, mas impede que ela seja tão orgânico quanto poderia. Então, no geral, o coração central do filme, ele está presente e funciona bem em certos momentos. E momentos que realmente fortes, mas não só alcança todo o potencial, porque parece receoso. E de ser mais sutil, mais silencioso e talvez mais confiante na própria história. E o filme, como continuação, entrega uma mistura bem equilibrada entre avanços e tropeços. E isso aparece logo nos primeiros minutos, do lado positivo. E o ritmo mais direto ajuda a manter a atenção e evita que a história fique presa em longas pausas como acontecia no primeiro filme. E a direção parece mais segura, especialmente ao trabalhar essas cenas de tensão, mostrando que existe um entendimento maior sobre como conduzir o terror visual e emocional do universo de FNAF. E a trilha sonora também ganha mais função, servindo como guia para criar desconforto e reforçar momentos importantes sem chamar atenção demais. E talvez o maior acerto seja o design, tanto na atmosfera quanto nos animatrônicos, que finalmente abraça um visual mais ameaçador, mais coerente com o perigo real, e que história quer transmitir. Mas os pontos negativos também ficam claros. Apesar do ritmo mais rápido ajudar, ele cobra um preço, e tem cenas que parecem apertar demais, como se o filme estivesse assim com uma pressa para avançar de um ponto ao outro. E a narrativa às vezes pula etapas emocionais ou explicativas, e deixando certos momentos sem o impacto que isso deveria ter. Isso gera a sensação de que algumas ideias aparecem e somem sem tempo suficiente para serem absorvidas. Além disso, há repetições temáticas que acabam diminuindo o frescor da continuação, e certos conflitos se repetem, e algumas revelações seguem estruturas quase idênticas ao do primeiro filme. Isso enfraquece a sensação de evolução, mas no geral, o saldo é positivo, mas não sem ressalvas. E a continuação melhora a estética, o terror e a segurança da direção, mas ainda tropeça em decisões narrativas rápidas demais e sem explicações que poderiam ser mais bem trabalhadas. E é um filme que sabe o que quer ser visualmente, mas ainda busca o equilíbrio ideal entre o desenvolvimento emocional e o ritmo acelerado. E no fim das contas, FNAF 2 acaba sendo sim uma boa continuação, muito perfeita, o suficiente para manter a franquia em pé e dar até um passo à frente do que no primeiro filme. Isso deixou em aberto, porque para quem já é fã, vale muito a pena assistir,
porque amplia o universo, aprofunda em personagens e cria momentos que realmente conversam com a galera que sempre quis ver no cinema. E mesmo pra quem não conhece FNAF tão bem, o filme funciona porque ele é mais direto, mais claro e mais seguro no que tá dizendo. E as cenas pós-créditos também são um destaque à parte. Elas não só fecham bem a experiência, como deixam explícito que a história não para por aqui. O gancho pra FNAF 3 é forte, muito forte. E também é empolgante, deixa uma expectativa enorme pra onde esse universo vai crescer. Mas foi isso, essa foi a minha análise, beleza? Esse aqui é meu Letterboxd, eu gostei demais desse filme, ele é um absoluto cinema por mim. Mas é isso, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu vou ver esses outros vídeos aqui, esse daqui eu falo de FNAF 1, esse daqui eu falo sobre Superman. Mas foi isso, um grande abraço e falou!